Programa Disse Jesus. Apresentação, Pastor Jeová de Aquino. Olá, bom dia! Está no ar o programa Disse Jesus, mais uma edição da Igreja Batista Ebenezer, um lugar de paz. É muito bom, amigo telespectador, estar na sua companhia. Lembrando a você que hoje é dia 10 de março de 2018 e o programa de hoje está muito bom. Bom demais. Por quê? Porque tem palavra, tem oração, tem louvor, tem a presença do Espírito Santo e Deus, quando está presente, algo novo sempre acontece. E vai acontecer. Preste atenção. Vai acontecer hoje na sua vida, na sua casa, algo que nunca aconteceu. A presença de Deus na sua família. Vai ter conversão, vai ter cura, vai ter milagre na sua casa, vai ter chuva de bênção no seu lar. Hoje Deus promete. E as promessas de Deus, todas elas têm um sim para o seu coração. Todas as promessas de Deus têm um sim. Então, se você crê em Deus, você que diz que é cristão, você que diz que ouve Deus, você que diz que lê a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, você deve crer nessas promessas. E as promessas de Deus para a sua vida hoje é de cura, de milagre, de salvação, de restauração, aliança no seu casamento, renovação do seu matrimônio. Bênção de Deus. A bênção de Deus está sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, neste dia de sábado. Lembrando que hoje é dia 10 de março de 2018, a data do seu milagre, a data da sua bênção. Você vai lembrar que dia 10 de março de 2018, através deste programa, Deus falou ao seu coração. Através dos louvores, algo vai acontecer na sua vida. Pertence a Deus. Vamos lá, gente? Então, os nossos telefones para oração, aconselhamento, uma palavra amiga, você pode ligar agora mesmo. Coloque o seu nome, da sua casa, da sua família, dos seus familiares, para nós estarmos orando por você, intercedendo por você. A pessoa que intercede é aquela que se coloca entre um e outro, entre você e Deus. Nós queremos interceder por você. Você também pode orar, mas queremos interceder. A Bíblia diz lá em Romanos, que diz que quando nós não sabemos mais orar, às vezes falta, gente, às vezes na sua vida, amigo e amiga, falta até forças para você. Você perdeu até a coragem, o ânimo, foi abatido por uma doença, abatido por uma má notícia, alguma coisa aconteceu que entristeceu o seu coração, você está deprimido, aquilo te deixou arrasado e você perdeu o ânimo, você perdeu as forças. Você perdeu a coragem de lutar pelos seus ideais. Você não luta mais, porque está sem forças. Como uma pessoa sem forças vai lutar? Como alguém que não tem mais força vai estar à frente de um combate? É impossível, é impossível. Então, a palavra de Deus, eu tenho essa notícia boa para mim e para você também, que está escrito em Romanos. E quando nós não sabemos mais orar, quando nós não sabemos mais pedir, o próprio Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele começa a interceder por nós. Ou seja, o Espírito Santo vai te ajudar na tua fraqueza. Ele vai te ajudar nesse momento da tua debilidade, da tua falta de ânimo, tua falta de coragem, porque você está debilitado espiritualmente falando. Então, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Coisa profunda. Ele vai sentir, ele vai conhecer, Deus vai conhecer a mente do Espírito. Deus conhece a mente do Espírito e ele vai conhecer a tua real necessidade. O que você realmente está passando exatamente agora. O Espírito conhece a mente. Então, querido, descansa no Senhor, porque este programa, ele não está aqui no ar por acaso. Este programa, Disse Jesus, é um programa que veio de Deus para ficar e restaurar vidas, curar pessoas, libertar cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os cativos, os algemados, aquelas pessoas que estão aprisionadas espiritualmente. Então, esse programa tem um propósito de exaltar e de glorificar o nome que é sobre todo nome, ou seja, o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então creia no milagre. Creia que Deus
vai te levantar. Se está caído, Deus levantará o caído. Se está triste, Deus consolará o triste. Se está cego, Deus abrirá os olhos aos cegos. Se está sem ouvir, Deus também vai fazer você escutar. Vai fazer você falar. O mudo fala, os coxos andam, os paralíticos andam. Isso é a grande obra do Espírito Santo de Deus. Programa Disse Jesus já está no ar. O seu programa diferente, atraente, inteligente, atual, feito com muito amor para você, amigo telespectador. Vamos à nossa vinheta e a gente volta já. Disse Jesus, tudo é possível que crer. Disse Jesus, não temas, somente crer, porque para Deus nada é impossível. Disse Jesus, oh, 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 oh. Disse Jesus, oh, 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 oh. Disse Jesus, sou o caminho, a verdade e a vida. Disse Jesus, deixo-vos a paz e a minha paz vos dou. Disse Jesus, disse Jesus, disse Jesus, disse Jesus. Está quebrando a cabeça por aí? Não achou o carro dos seus sonhos? Vem para a Nacional, que aqui tem. São 2 super lojas e mais de 400 seminovos e um deles vai ser o seu. A aprovação de cadastro para você autônomo. Financiamos em até 100% o carro dos seus sonhos. Aqui tem. Essa foi sucesso e a diretoria autorizou torrar mais um lote. Para o Fire Flex 2014, parcelas a partir de R$ 499 e IPVA 2018 grátis. Nacional Veículos, Setor Leste, Gama e Samambaia Sul, ao lado do viaduto. O ITEB, Instituto Teológico Batista Ebenezer, convida você a se aprofundar na Palavra de Deus e conhecer melhor as Escrituras Sagradas para o seu crescimento no reino, através dos nossos cursos. Bacharel em Teologia, reconhecido. Pós-graduação em Aconselhamento Cristão. Psicanálise aplicada e Neuropedagogia e Docência Superior. 2018, Crescendo no Reino. ITEB, edificando vidas na palavra. Ligue e reserve sua vaga. 61 3352 5407 www.iteb.com.br. Muito bem, e você agora vai ficar com essa linda canção com o cantor Thales Roberto. Pastor Thales Roberto, cantor, ele esteve conosco no Rap 2018, um rap que realmente marcou a minha vida. Com certeza marcou a vida de tantos quantos estiveram. E vai marcar a sua hoje, através dessa palavra cantada, ministrada, com muita graça, com muita alegria. Vamos lá, Thales Roberto. Chame ele de pai, 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 pai. Amor, tudo razão. Grita o nome dele. Farol, o farol que eu preciso. Eu preciso te sentir todo dia. Meu Senhor, tu és a minha alegria. Explode, meu povo. Deus é minha vida. Fica comigo. Sou sua casa. Para em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Joga a mão pro céu e vai. Joga a mão pro céu. Todo mundo junto, vem. Deus, Deus. Chame ele de pai, pai.
pro céu e bate palma aqui em cima comigo assim, ó. Todo mundo sai do chão, sai. Deus da minha vida, fica comigo. Sal a sua casa para mim. Deus te dizer o que eu preciso para ti. Eu preciso do Senhor. Após essa linda canção com o cantor Thales, você agora vai ficar com o momento da palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. A fé não vem pelo ouvir um telejornal. A gente se informa das notícias, mas elas não trazem nenhum benefício espiritual. Algumas delas não são nem verdadeiras. Mas a palavra de Deus, ela é a mesma. Ontem, hoje e sempre. Fique com a palavra. Igor Marçal. É um privilégio poder estar aqui junto com os irmãos nesses dias. E temos um amor, um carinho muito especial por esse ministério. Uma satisfação poder rever muitos amigos, muitos irmãos, os quais nós temos aí conhecido nessa caminhada. E eu quero hoje falar sobre o tema, a manifestação dessa geração. Há mais ou menos 3 meses eu venho estudando esse tema. E Deus vem falando ao meu coração acerca disso, e a gente vem orando e estudando acerca desse tema em específico. E algumas semanas atrás o Senhor falou ao meu coração, o Espírito Santo trazendo ao meu coração discernimento, dizendo que essa era a mensagem que eu iria estar ministrando nesse período de carnaval, nos lugares onde nós vamos estar ministrando. Desde sexta-feira nós estamos ministrando, e é isso que eu quero fazer. A manifestação dessa geração, esse é o tema. Eu quero começar a trabalhar com você no Evangelho de João, no capítulo de número 6. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia nesse texto. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 6, verso de número 14, onde nós vamos começar. Eu vou procurar ser didático com a palavra, a fim de que você compreenda os conceitos dos quais o Senhor me deu a entender, para que eu possa ser extremamente, o máximo possível, eficaz aí na mensagem, amém? Evangelho de João, capítulo 6, verso 14, você achou? Diga amém. Então, eu vou ler, você acompanha na sua Bíblia, por favor. Então, vendo aqueles homens o sinal que Jesus havia realizado, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Verso 15. Percebendo então Jesus que estavam prestes a vir e levá-lo à força para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para um monte. Quero fazer apenas 2 notas sobre esse texto. A primeira, no verso 14, quando fala, vindo aqueles homens o sinal, de que sinal eles estão falando? Eles estão falando do sinal, se você voltar a alguns versículos anteriores, da multiplicação de pães e peixes para alimentar quase 5.000 pessoas. Então, essa multidão é alimentada e eles veem esse sinal, e então eles saem para fazer de Jesus rei. Porém, Jesus, ele declina, ele se refugia ao monte. Vai gravando isso aí que você vai entender por que eu estou falando.
Avança algumas páginas na sua Bíblia e vai comigo para o capítulo 7. É a continuidade desse evento, no verso de número 1. Diz lá: depois desses fatos, que fatos? Jesus multiplica pães e peixes, alimenta uma multidão, então ele se retira para o monte, atravessa o mar, e do outro lado aquela geração que foi alimentada, cruza o mar também, encontra com Jesus. Jesus então começa com um discurso de alinhamento, e ele começa a dizer que ele é o pão da vida, e que aquelas pessoas estavam em busca do pão da terra. E ele diz: eu sou o pão do céu, e aquelas pessoas estavam em busca do pão da terra. Jesus estreita o discurso, muitos discípulos o abandonam, ele se volta para os 12 e pergunta: vocês querem ir embora também? E aí então Pedro diz aquela famosa frase, da qual nós até temos músicas aí: para quem iremos nós? Então, para quem nós iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Depois desses fatos, Jesus andou pela Galileia, porque não queria passar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Nessa ocasião, a festa judaica dos tabernáculos estava próxima. Sendo assim, os irmãos de Jesus lhe disseram: preste atenção, parte deste lugar e vai para a Judéia, para que os teus discípulos semelhantemente vejam as obras que fazes, porque ninguém age às ocultas enquanto procura ser publicamente reconhecido. Se realiza essas obras, manifesta-te ao mundo. Verso 5: pois nem mesmo seus irmãos de sangue acreditavam nele. Então Jesus lhes afirmou: o meu tempo ainda não chegou. Para vós, porém, qualquer hora é correta. O mundo não pode odiar-vos, mas odeia a mim, pois eu dou testemunho de que suas obras são más. Podeis vós subir à festa. Eu, neste momento, não subo para essa festa, porque o meu tempo apropriado ainda não chegou por completo. Verso 9: e tendo dito essas palavras a eles, permaneceu na Galileia. Amém? Eu quero fazer algumas considerações sobre os textos que nós lemos. A primeira é: naturalmente os irmãos de Jesus, na suposição que qualquer grande profeta, especialmente o Messias, deveria ter um ministério em Jerusalém, eles esperavam que Jesus fosse para lá, pois na ocasião estava ocorrendo uma das maiores festas nacionais. Então, na cabeça dos irmãos de Jesus era lógico que ele deveria ir para esse lugar, um lugar central, um lugar de grande circulação, um lugar onde as coisas estavam acontecendo. Fica claro nesse texto que os seus irmãos não punham em dúvidas as obras grandiosas que ele fazia, mas talvez eles devem ter duvidado da origem das mesmas, porquanto não podiam compreender como qualquer profeta autêntico haveria de querer, por assim se dizer, se incultar, se limitar a um ministério na Galileia, porque tudo que era reputado como importante no país estava em Jerusalém, ou na área geral dessa cidade. Então, na mente dos discípulos de Jesus, ele deveria ir para um lugar onde seu ministério iria ter uma maior relevância, um maior alcance, onde as pessoas poderiam vê-lo, onde as pessoas poderiam testemunhar das obras poderosas que eles faziam. Então, no primeiro momento, aquela geração vê um milagre e fala: vamos fazê-lo rei. No segundo momento, os seus irmãos dizem: olha, vai para Jerusalém, porque lá as pessoas vão te ver, lá você pode se manifestar, e as pessoas vão poder ver o quão poderoso você é, o seu ministério vai... Nós estamos num congresso, numa reunião de jovens, o seu ministério vai bombar, amém ou não amém? Essa era a visão dos irmãos de Jesus. Porém, eu quero fazer algumas conclusões sobre isso. Jesus, ele viu a multidão que queria proclamá-lo rei. Jesus viu seus irmãos encorajando a se manifestar ao mundo e revelar seu poder. Porém, a sua resposta a isso qual foi, irmãos? Declinar. Declinar de tal honra, declinar de tal exposição. Jesus disse: não, eu não vou. Segunda conclusão, em João 7,8, que nós acabamos de ler, a palavra nos diz que Jesus disse assim: o meu tempo não chegou. Ou seja, essa exposição, essa manifestação, ela está de toda maneira ligada a um propósito. Você entendeu isso?
Eu vou repetir, toda manifestação oriunda da parte de Deus, ela deve estar ligada a um propósito. Amém? Amém? Eu vou dizer de novo, toda manifestação oriunda de Deus, ela deve estar ligada a um propósito. O Senhor entendeu isso e disse: não é chegado o meu tempo de me manifestar, porque o seu propósito estava ligado a uma cruz, estava ligado a um martírio, estava ligado a uma ação de entrega para a salvação dos perdidos. Esse propósito era o que estava sendo dirigido pelo Pai para Jesus. Ser um exemplo, ser um caminho de abnegação, de sacrifício. Ouça isso, o Senhor que não veio para ser servido e sim para servir. Esse era o propósito. E esse exemplo de Jesus que eu tiro aqui das Escrituras é o que eu quero respaldar, aquilo que eu quero falar sobre essa geração que deseja tanto se manifestar. A manifestação da geração deste tempo. Nós vivemos hoje um tempo da exposição da imagem, ou até posso falar sobre uma exploração da imagem, da busca por visualizações nas redes sociais, na busca por selfies, na busca por se tornar um youtuber. Uma geração que grita: somos revolucionários, mas que não respeita seus pais, mas que não respeita os seus pastores. Escute, eu me lembro de uma palavra que o meu pastor que me discipulou uma vez me disse, meditando em Provérbio 22, 28, que diz assim: não desloques os marcos antigos que limitam as propriedades e que foram colocadas ali por teus antecedentes. Uma geração que levanta a bandeira: somos do reino. Glória a Deus por isso aqui, porque eu vou falar muito disso. Somos do reino. Saia da caixa, mas que não entende que os princípios do corpo que manifestam esse reino estão fundamentados em uma palavra. E eu quero citar uma delas, Romanos capítulo 14, verso 17. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. A palavra paz, do grego eirene, ela fala sobre paz entre indivíduos, em harmonia, concórdia. Significa aprender a conviver, amar e respeitar meus irmãos. Eu fico olhando para essa geração ansiosa por se manifestar, mas que não compreende que uma manifestação fora do propósito é meninice. Escute isso. Uma geração muito mais preocupada em sair bem na foto do que com seu alinhamento ao propósito de Deus. Ovelha sem pastor, com uma vida virtual e outra na intimidade. Prega para alguém na rua, a pessoa quebrando o coração, já quer fazer a selfie para colocar no Facebook. E aí eu olho para o meu Senhor: vamos fazê-lo rei. Não, eu não quero aparecer, não é esse o meu propósito. Vai para Jerusalém, lá é o lugar, você vai ser visto, seu ministério vai bombar. Não, eu não quero bombar, eu quero cumprir o propósito de Deus para a minha vida. Conclusão: a internet e as redes sociais aceleram muito a comunicação e informação, irmão. É fato, contribuem para o bem, mas também contribuem para o mal. Agora, a internet e as redes sociais, elas não são o problema, mas elas revelam o problema. O problema que existe em cada um de nós: o orgulho, a vaidade, a carência emocional, e principalmente o quanto discernimos os propósitos de Deus para nós como corpo e individualmente como parte desse corpo. É fato que não são a única forma de revelar essas coisas, mas com toda certeza são as mais acessadas por essa geração, que parece ávida, ansiosa, desesperada, de forma muito precoce, por, usando as palavras dos irmãos de Jesus,
reconhecimento público. É uma ânsia por reconhecimento público. Escutou um videozinho, uma ministraçãozinha no YouTube, já acha que tem uma palavra, já quer gravar alguma coisa para poder orientar a igreja. Irmãos, não é problema algum que Deus levante uma pessoa a condições de destaque, como Ele fez com José, por exemplo. Contudo, quando isso ocorre, dois critérios sempre são observados. O primeiro critério, a aprovação pelo Senhor. Ninguém que provado e não aprovado vai ser alguém que Deus vai desejar que essa pessoa se manifeste. Segundo, estar conectado a um propósito eterno. Então me assombra de uma forma muito grande esse tipo de conduta. E agora eu vou esmiuçar um pouco mais sobre esses dois critérios. O primeiro, como eu falei, é a questão da aprovação do Senhor. Se você está anotando, eu quero que você anote aí, aprovação do Senhor, com o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, verso 3. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 3. Paulo diz para o seu filho na fé: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Vamos olhar como que isso se aplica. Legal. Pode deixar aí, por favor, se puder. Eu quero que você fique olhando para esse texto aí. Eu quero falar sobre isso aqui aplicado à vida de José. Amém? O que eu vou falar está a partir de Gênesis 39 em diante. Então, irmãos, José teve um sonho, onde iria reinar sobre seus pais e seus irmãos. Amém ou não amém? E o que ele conseguiu com isso? Ser vendido como escravo. Mas Deus era com ele. E ele se tornou administrador da casa do seu senhor egípcio Potifar, onde mostrou integridade e fidelidade diante das várias investidas da esposa de Potifar. E qual foi a recompensa de José, irmão? Foi jogado numa prisão. Mas Deus era com ele. Deus era com ele, e na prisão, José se torna administrador, e cuidava de tudo e de todos com muito cuidado, mas ainda assim, foi esquecido por 2 anos pelo copeiro do rei, que teve o seu sonho interpretado de forma correta, foi restituído à sua condição, e não se lembrou de José. Mas Deus era com ele, e então José chega ao palácio, e se torna governador do Egito. E o que é lindo, irmãos, que quando José ele chega para governar, mesmo depois de ter passado por todas essas circunstâncias e situações, mesmo depois de ter vivido tudo isso, José como governador, ele não usa disso para se vingar dos seus irmãos por tê-lo vendido. Ele não se vinga de Potifar por não ter acreditado nele. Ele não se vinga do copeiro do rei por ter esquecido 2 anos naquele lugar. Mas olha o que acontece com a vida de José. Gênesis, eu vou ler para você. Gênesis 45, do verso 5 ao 8. Olha o que José diz, irmão. José fala com seus irmãos: mas agora não vos entristeçais, nem vos amedrontais por me terdes vendido para cá, porque foi para preservar vossas vidas que Deus me enviou adiante de vós. Propósito. Há 2 anos de fato que a fome se instalou na terra, e ainda haverá mais 5 anos sem semeadura nem colheita. Deus enviou-me adiante de vós para garantir a permanência da vossa descendência na terra e salvar as vossas vidas, como o livramento de um grandioso grupo de sobreviventes. Portanto, não fostes vós que me mandaste para o Egito, mas sim Deus. E ele me estabeleceu como Aba, pai de Faraó, seu vizir ou chefe e administrador de todo o Egito. Então essa realidade, irmãos, que nós vemos na vida de alguém que é aprovado, porque muitos olhamos para José e uau, José é o governador do Egito. Porém,
Todo o processo que José precisou viver e passar para ser aprovado por Deus, para se manifestar de forma pública, a fim de que o propósito de Deus fosse cumprido. Amém? Deixa eu dizer uma outra coisa para você. Para servir no palácio, tem que ser aprovado na prisão. Deus não levanta quem Ele não aprova nos desertos. Os homens podem querer fazê-lo rei, ou você mesmo pode buscar ter fama ou visibilidade, mas Deus faz conhecido àqueles que Ele quer para manifestar o bom perfume de Cristo Jesus. Por isso, irmão, vem sofrer um pouco conosco. Antes de você sair achando que você é o revolucionário dessa geração, aprende a arrumar seu quarto primeiro. Vem sofrer um pouco. Senta com o seu pastor, antes de você chamar o seu pastor de antiquado, antes de você dizer que seu pastor não sabe de nada, antes de você achar que você é o dono da revelação da última hora, vai sentar um pouco com o seu pastor e vai perguntar para ele, querido, o quanto ele já viveu e quais são as marcas do evangelho que ele carrega sobre os seus ombros. Antes da gente sair por aí achando que já temos conhecimento suficiente para doutrinar a igreja, vem sofrer um pouquinho com a gente, irmão. Ao invés de você querer ficar tirando selfie com o morador de rua, experimenta pegar ele e levar para sua casa. Acompanhar ele no centro de tratamento, recuperação. Nós somos uma geração, irmãos, e olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu tenho convicção no meu coração que essa geração vai ser uma geração que vai andar muito mais rápido, eu sei disso. Eu sei que você tem acesso a muita coisa, eu sei que você tem condição hoje de fazer uma série de cursos, eu creio que essa geração ela vai andar mais rápido, amém? 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 Mas deixa eu te falar, tudo aquilo que é precoce não cumpre o propósito. Amém que você ande mais rápido. Amém que você tenha informação, acesso, amém que você estude, amém que você se esforce, mas antes de você sair por aí achando que você sabe tudo, vem sofrer um pouquinho aqui na prática. Porque quando o Davi, ele vai falar com Saul, e ele fala, olha Saul, não afadigue o coração do povo não, porque eu vou lutar contra o gigante. Davi não vai apresentar para Saul seus diplomas, Saul, eu fiz aqui um curso, 10 maneiras diferentes de matar um gigante filisteu. Fiz um curso por correspondência. Não, hoje não é correspondência mais, né? Eu fiz um curso online. Fiz um curso online de como ser o líder mais espiritual, crente e fofinho da face da terra. Já estou pronto para poder liderar. Irmão, discipulador, líder, não se faz em sala de aula, se faz em campo de batalha. Segundo ponto, Romanos 8,19. Vamos falar um pouquinho de propósito. Amém. Propósito, Romanos 8,19. Nós vamos ler do 14 ao 19, mas agora eu vou citar o 19 apenas, amém? Porque a criação aguarda com grande expectativa a revelação dos filhos de Deus. Ok. Toda manifestação de filhos, ela serve a um propósito eterno. Quantos podem dizer amém por essa palavra? Então agora eu quero ler o texto completo, porque eu quero mostrar algumas coisas para vocês aqui nesse texto. Em primeiro lugar, talvez você já tenha ouvido isso, mas eu vou falar porque talvez alguns não tenham ouvido. A palavra filhos é a tradução do português, porém no grego existem duas expressões que falam sobre esse filho. E a Bíblia utiliza essas duas. Existe o filho teknon. Quem é esse filho? Esse é um filho imaturo, um filho que ainda não consegue discernir entre certo e errado, entre causa e efeito. É igual uma criança que atravessa a rua sem olhar para os lados, não tem a noção do perigo que aquilo vai dar, que não consegue avaliar que aquilo é um risco de morte para ele. O filho imaturo é aquele que não consegue entender que se ele falar alguma coisa, ele pode ferir alguém. Quem já passou vergonha com criança aí, irmão? Menino é sincero, né? E aí fala uns negócios uma hora que você não sabe onde enfiar a cabeça, não é assim? É porque é menino, é assim, é criança, não é? Agora eu vou fazer aqui um apontamento para a nossa geração, amém? Cadê os jovens solteiros aqui? Levanta a mão e diga glória a Jesus. Sabe quando você é um menino? Quando você fala assim, pastor,
essa pessoa, ela é tudo de bom, só não é crente. Você é um tecnon, é um menino. Você não está conseguindo avaliar o risco que isso tem para a sua vida. Então não se comporte como menino, se comporte como Uios. O Uios é o filho maduro, é aquele que discerne o certo e o errado, aquele que discerne que a sua ação vai ter uma reação lá na frente, que o seu comportamento, ele precisa, sabe, realmente testificar de algo que vai vir depois. Então, dito isso, vamos para o texto. Tecnon, filho imaturo, Uios, filho maduro, amém? Então vamos para o texto, verso 14 do capítulo 8. Porquanto todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são, aí é Uios, se você quiser até anotar, anote, a palavra é Uios. Então quem são os filhos maduros de Deus? Aqueles que são guiados pelo seu, amém ou não amém? Está acompanhando? Aqueles que são guiados pelo Espírito, são filhos de Deus, maduros, amém? Vamos seguir no texto, verso 15, pois vós não recebeste um espírito que vos escravize para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, por intermédio do qual podemos clamar, Abba, Pai. 16, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos, aí é tecnon. Por que tecnon? Porque a palavra nos diz no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 12, a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o direito, ou poder, dependendo da sua tradução, mas direito é uma palavra mais apropriada, deu-lhes o direito de se tornarem. Então o que me dá o direito de me tornar filho? Ter recebido ao Senhor, amém ou não amém? Logo, quem são os filhos de Deus? Segundo João 1,12, são aqueles que o receberam, amém? A esses foi dado o direito de se tornarem filhos. E os que não são filhos? Criação. Segundo a palavra, segundo o Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, os filhos são aqueles que o receberam. Agora, quando eu me torno filho, logo, eu já entro na família de Deus, apesar de ainda não estar maduro, apesar de ainda ser menino. Quantos estão entendendo? Amém ou não amém? Se somos tecnon, filhos, então também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se realmente participamos do seu sofrimento, dos seus sofrimentos, para que da mesma maneira participemos da sua glória. O verso 18 agora é muito lindo, acompanha aí. Estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Ah, irmão, eu espero esse dia. E nós fechamos o 19, porque a criação aguarda. Quem é a criação? Não só a criação natureza, a criação, esse segundo nível de criação de Deus, mas também aqueles que nos tornaram filhos. A criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos Uios de Deus. Aqui não é tecnon. Qual é a diferença então da manifestação de um filho imaturo para um filho maduro? Qual a diferença então de um tecnon para um Uios? A capacidade de entendimento do propósito. O filho que ainda não é guiado pelo Espírito de Deus, preste atenção nisso. O filho que ainda não é guiado pelo Espírito de Deus, ele caminha nas seguintes motivações e alvos. A foto dele tem que estar no cartaz do evento. O nome tem que estar na lista de agradecimento. Não tem a lista? Cadê o Aélito? Não tem a listinha? Eu agradeço fulano de tal, Beltrano de tal, os irmãos colocou a bandeira, o irmão colocou o cabo, o irmão colocou a letra aqui para lembrar na hora de cantar, eu agradeço, porque se não lembra de falar do irmão na hora do agradecimento, o irmão até endemonia. A gente dá o sangue pela igreja, trabalha, dá a vida por esse lugar, ninguém nem lembra da gente. Eu vou ter que falar, irmão. Olha para o lado, para quem está do seu lado aí, por favor, me ajuda aí. Faz um carinho no ombro dela, que agora vai doer um pouco. Fala assim, meu irmão, sabe o que você precisa? Você precisa é morrer. O seu problema é que você está muito vivo. Por isso que você reclama tanto.
O problema é que a natureza carnal, ela está tão viva, que se você faz, não receber o aplauso, tapinha nas costas, você acha ruim. O interessante, irmão, é que a gente não vê morto reclamar das coisas. Você já viu? Eu nunca vi nenhum morto reclamar da roupa que foi enterrado. Alguém já viu isso? Não, essa eu não quero, não. Nesse caixão aí está muito apertado, não gostei dele, não. Não, esse quarto não tem nem ar-condicionado, como é que pode comprar desse preço e não tem nenhum arzinho? E essa comida que é ruim? E esse lugar que é quente? E esse clima que chove, ou quando faz sol? Reclama o tempo inteiro. Tudo não é ruim, tudo não serve, tudo tá... Irmão, você tem que morrer, irmão. Parar de reclamar um pouco. A igreja precisa de homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, que conhecem o céu, que conhecem o Pai, que estão com a sua vida no altar, que não vão ficar entregando aqui a sua alma, falando daquilo que não vivem. Onde estão os sacerdotes, os uios? Voltando, o filho que não anda, o filho que ainda não é guiado pelo Espírito de Deus, caminha nas seguintes motivações e alvos. Próximo, se eu não for o líder, eu não ajudo. Se eu não for o chefe, eu não coloco a mão. Quem você é? Tequinon, é menino. Não é assim que é menino? Menino que fica brigando para ver quem que vai liderar a brincadeira? É menino. Que briga para ver quem fica com o microfone ou com o instrumento mais alto? Eita Jesus! Não estou ouvindo minha voz, se preocupa não, quem tem que ouvir é Jesus, ele está ouvindo, ele não precisa de microfone. Então assim, preste atenção, quem tem altar não precisa de microfone, quem tem altar não precisa de caixa amplificada, quem tem altar não precisa de oportunidade para mostrar o quanto sabe. O alinhamento ele começa em eu entender que a minha vida ministerial ela é direcionada a Deus. É para Ele que eu faço. É o reino dele que eu quero manifestar, não é o meu. Eu não quero aqui ficar vomitando em cima de você o conhecimento, porque eu posso mostrar para você todo o conhecimento que eu tenho, mas eu só vou gerar em você aquilo que eu sou. Ninguém gera em outro alguém aquilo que não é. Ninguém constrói algo em alguém que não foi construído primeiro na sua vida. Antes de querer se manifestar, seja edificado pelo Senhor. Que disputa oportunidades, ou ainda se move lá no fundo com a intenção de pressionar alguém. Opa, o chefe está aí, vamos fazer bonito. O pastor está junto, o irmão está pegando copo no chão, está arrumando cadeira. O pastor não está na igreja. A criação não aguenta mais a manifestação de Tequinon. Gente querendo se promover, que não respeita o corpo, que não quer abraçar o sofrimento do bom combate contra a carne e o sistema mundano, que muitas vezes ele está dentro da igreja. Gente que usa a igreja para ganhar dinheiro. Gente que cobra cachê para ministrar no altar. Gente que não tem um altar genuíno, que não ora, que seu quebrantamento é tão genuíno que só dura uma música. A igreja e a criação não aguenta mais a manifestação de menino. Gente sem compromisso com o reino dele, com o testemunho dele. Gente que deixou se corromper, porque não tem profundidade. Agora eu creio, irmão, na manifestação dos filhos maduros de Deus. Esses filhos Deus tem levantado nesse tempo, que não amam o dinheiro, que não amam a própria fama, que não negociam a sua integridade. O seu foco é o céu. A sua recompensa está na eternidade. Ele não comercializa o seu chamado.
Chega de manifestação de menino. Amém? Eu quero encerrar essa mensagem lendo um texto para você. Eu queria que você prestasse bastante atenção, amém? Faço parte da comunidade dos que não ficam envergonhados. Tenho o poder do Espírito Santo. A sorte foi lançada. Já cruzei a linha demarcatória. A decisão já foi tomada. Sou um discípulo dele. Não olharei para trás. Não descansarei. Não esmorecerei. Não me desviarei. E nem ficarei em silêncio. O meu passado foi redimido. O meu presente faz sentido. O meu futuro está garantido. Acabei de uma vez por todas com um estilo de vida inferior, com um caminhar turístico, com planejamentos pequenos, com joelhos lisos, com sonhos incolores, com visões domadas, com conversas mundanas, com doações mesquinhas, com objetivos sufocados. Não preciso mais de preeminência, prosperidade, posição, promoções, aplausos ou popularidade. Não tenho de estar certo, ou ser o primeiro, o melhor, ou ser reconhecido, elogiado, respeitado ou recompensado. Vivo agora pela fé, apoio-me na sua presença, caminho pela paciência, levanto-me pela oração e trabalho com poder. O meu rosto está voltado para Ele, o meu passo é rápido, o meu objetivo é o céu. A minha estrada é estreita, o meu caminho é áspero e os meus companheiros são poucos. Porém, o meu guia é confiável e a minha missão é clara. Não posso ser comprado, nem fazer concessões, ser desviado, induzido ou atrasado. Não vacilarei diante do sacrifício. Não hesitarei na presença do adversário. Não negociarei na mesa do inimigo. E não levarei a popularidade em consideração, e nem vaguearei no labirinto da mediocridade. Não desistirei, não me calarei e nem pararei, até que tenha ficado de pé e abastecido, orado mais que eu possa, pago pelo que sou devedor e pregado o máximo possível pela causa de Cristo. Sou um discípulo de Jesus. Preciso pôr-me a caminho até que Ele venha, dar até que morra, pregar até que todos saibam e trabalhar até que Ele me pare. E quando Ele vier buscar os seus, Ele não terá nenhum problema para me reconhecer, pois a minha bandeira estará limpa. Fica de pé em nome de Jesus. O ITEB, Instituto Teológico Batista Ebenezer, convida você a se aprofundar na Palavra de Deus e conhecer melhor as Escrituras Sagradas para o seu crescimento no Reino, através dos nossos cursos. Bacharel em Teologia, reconhecido. Pós-graduação em Aconselhamento Cristão. Psicanálise aplicada e Neuropedagogia e Docência Superior. 2018, Crescendo no Reino. ITEB, edificando vidas na palavra. Ligue e reserve sua vaga. 61 3352 5407 www.iteb.com.br. Muito bem, querido amigo telespectador, o programa Disse Jesus fica por aqui. Espero que o programa de hoje tenha sido um canal, eu estou falando realmente um canal de bênção, não é canal de maldição não, um canal de bênção para você e toda a sua família. Quer mais? Olha, sábado que vem, no mesmo horário, na mesma emissora, aqui na Rede TV, Canal 6, TV Brasília, você tem o programa Disse Jesus, o programa da Igreja Batista Ebenezer. Nós temos Igreja Batista Ebenezer em quase todo o DF. É só acessar www.ebenezer.com.br e você vai ter os nossos endereços
a programação semanal, nós temos culto durante a semana, nós fazemos visitas, visita nos lares, nas casas, nós fazemos visita nos hospitais, nós fazemos visita rural, nós temos trabalho em todas as partes da cidade. Com certeza. É uma igreja muito, muito, muito atuante. Atuante, presente na sociedade, na comunidade. Então, conte conosco. Conte com a Igreja Batista Ebenezer. Estou falando isso de coração. Não é só o pastor Jeová. Na Batista Ebenezer não é só o pastor Jeová, não. Nós temos muitos pastores. Nós temos muitos obreiros. Nós temos muitos evangelistas. Muitos homens. Muitas mulheres. Muitos jovens. Muitos adolescentes. E também muitas crianças que fazem a obra do Senhor. Então pode contar com esta igreja. Não importa o seu credo. Ah, pastor, mas eu sou católico. Posso pedir uma oração para vocês? Posso visitar a Igreja Batista Ebenezer? Pastor, eu sou espírita. Eu posso? O que vão falar de mim? Ah, eu sou da igreja tal. Ah, eu não tenho religião. E eu combato até contra Deus. E quem vão pensar de mim? Esquece tudo isso. Esqueça isso. Abra o seu coração. Amor é amor. Amor não tem rótulo. Lá no amor não está dizendo rótulo espírita, rótulo católico, rótulo Deus é amor, rótulo universal. Não. Não tem franquia. Amor não tem franquia. Eu comprei essa franquia da Igreja Batista, da Igreja Assembleia. Não. É Deus. Deus é amor. Você está me entendendo? Quebre as barreiras. Quebre os preconceitos. Quebre esse tipo de pensamento que só tem afastado você das pessoas. E afastando você das pessoas, você fica mais distante do próprio Deus. Aproxime-se de Deus. Bem-aventurados são aqueles que se aproximam de Deus. É bom ouvir a voz daquele que nos criou, daquele que entende, compreende e suporta a sua criatura, a sua criação. É o próprio Deus. Ok, gente? Então, esteja conosco nesse final de semana em uma das nossas igrejas Batista Ebenezer. Os endereços você encontra no nosso site, ebenezer.com.br. Sem muito rodeio, gente. As coisas de Deus são simples. Gente, eu estava pensando essa semana, nós perdemos um homem de Deus chamado Billy Graham. Quantos lembram? Você que é crente sabe disso. Eu nasci no meio batista. E sempre ouvi Billy Graham quando tomei conhecimento de Billy Graham. As suas mensagens, os seus sermões, as suas pregações, com profundidade, mas simples. Um homem simples. E eu estava olhando sempre as pregações de Billy Graham, não era um show, não tinha jogo de luzes, não tinha bandas, não tinha artista famoso, não tinha um cantor de renome. O povo era atraído pela própria palavra. A palavra que saía da boca daquele homem. Um homem de Deus. Um homem temente a Deus. Um homem que pautou a sua vida segundo os preceitos bíblicos. Que não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Não criou nenhum amuleto. Não criou nenhuma coisa nova no meio evangélico. No meio batista. Não criou nada. Porque tudo já estava criado. O grande problema é que hoje as pessoas estão querendo adicionar, criar, trazer para dentro do evangelho coisas que não existem. E Billy Graham, o evangelista Billy Graham, não era apóstolo Billy Graham, não era o sacerdote Billy Graham, o famoso, mas o pregador, o evangelista, o missionário. A sua mensagem simples, que falava de Jesus, a esperança, salvação, o Jesus que salva
os pecadores. E falava sobre o pecado, que a alma que pecar, essa morrerá. A salvação. A sua alma precisa de um Salvador. E este Salvador se chama Jesus Cristo. Porque está escrito, e não há salvação em nenhum outro nome, pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Jesus Cristo salva. Tenham todos um ótimo final de semana. Na Ebenezer, a gente se encontra.